Por que muitas pessoas estão se desviando da fé no Senhor Jesus Cristo? A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Seja Servo. E através desse vídeo eu quero tratar contigo sobre um assunto que está em pauta, um assunto pertinente neste tempo, que são muitos irmãos que têm se desviado, saído dos caminhos do Senhor. E eu quero trazer para ti, não só através da palavra de Deus, mas também quero te contar uma história do apóstolo João, uma história que eu li no livro dos Mártires, um livro muito conhecido de John Foxe. Este livro aqui é um livro que conta a história aí da igreja primitiva, da perseguição dos santos, desde lá do princípio da igreja e até ali o protestantismo, né, até os anos onde houve a reforma da igreja, onde muitos dos nossos irmãos foram perseguidos e mortos por causa da palavra de Deus. Então eu quero começar contigo este assunto. Antes de iniciar, de continuar o vídeo, quero te convidar, se tu não é inscrito, a se inscrever no nosso canal e acompanhar as nossas mensagens diárias de fé, de entendimento da palavra, de fortalecimento para o teu coração, tá certo? Quero te convidar também a curtir o vídeo e a compartilhar para que outras pessoas também possam ser edificadas. Então, a gente está tratando aí de um assunto onde muitas pessoas têm falado na internet, têm se comentado muito sobre irmãos que têm voltado para a sua antiga vida, para a sua velha vida, a qual viviam antes de conhecer ao Senhor Jesus Cristo, ou antes de entrar para a igreja e de ter ali uma vida dentro da igreja. E aí, afinal, o que acontece? E quando, no período da minha conversão, onde várias coisas começam a acontecer na nossa vida, isso nos traz muitos questionamentos. A gente começa a se questionar sobre muitas coisas durante a vida cristã. E realmente Jesus Cristo diz que nós teríamos aflições no mundo, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele estaria conosco. Mas existem pessoas que não têm conseguido permanecer nos caminhos do Senhor. E muitas dessas pessoas têm sido agredidas com muita força, porque tiveram uma vida no Evangelho e se afastaram. Esse livro de John Foxe, ele traz uma história do apóstolo João, quando ele foi exilado pelo imperador Domiciano, na ilha de Patmos, ali no 1º século. O imperador tenta matá-lo, não consegue, e ele envia João para a ilha de Patmos. Ele fica lá recluso um certo tempo, e depois ele é liberado. E quando ele sai, já velho, da ilha de Patmos, ele vai às suas antigas igrejas, a qual ele era pastor, pastoreava, e ele apresenta um jovem, a qual houve uma conversão ao evangelho. Ele apresenta o jovem ao bispo da igreja, e tu encontra essa história ali na página 23 do livro dos Mártires. Ela começa a contar que João chega na igreja, ele fala com o bispo, e ele entrega esse jovem aos cuidados do bispo da igreja. Ele cuidou desse jovem, ele alimentou esse jovem e batizou o jovem, e chega lá e diz para o bispo: olha, agora tu cuida dele, pastoreia ele. E depois disso, ele gradativamente relaxou a sua atenção e vigilância sobre o jovem. O livro está contando que o bispo da igreja achou que estava tudo certo com o jovem, e ele relaxa a sua vigilância e descuida do jovem. E esse jovem, ele começou a ter uma certa liberdade e estava solto, sem nenhum tipo de vigilância, de orientação, de conselho. Esse jovem, então,
ele começa a se relacionar com as suas antigas amizades. As pessoas, lembrando que naquela época, meus amados, na época o próprio apóstolo João apresenta esse menino, esse jovem, só que nós não tínhamos ainda o livro, a palavra de Deus, como nós temos hoje. Tinha as cartas de muitas igrejas que se comunicavam entre si, mas não tinha a Bíblia Sagrada constituída como é o livro, né? O cânon bíblico, como se chama, os livros todos reunidos, a revelação da palavra de Deus, né? As cartas que nós utilizamos hoje, os livros que nós utilizamos hoje, não tinha nessa época aqui. E a doutrina que eles passavam para a igreja era a doutrina dos apóstolos, o que os apóstolos receberam do Senhor Jesus Cristo. E esse jovem, ele começa a se relacionar com as suas antigas amizades, começa de novo a sair, começa a fazer as coisas que ele fazia antes, só que ele frequentava a igreja. Só que daqui a pouco ele começa a sair totalmente da igreja. E ele vai, a Bíblia diz que esse jovem se torna um vândalo e depois ele começa a praticar coisas cruéis, ele começa a tomar atos totalmente desumanos, ele chega a virar um assassino. E ele se esquece completamente da doutrina da salvação. E o que vai acontecer? João, que está fora dessa igreja, deixou ali esse jovem aos cuidados do bispo, ele vai retornar a essa igreja, foi solicitada a visita de João. João já era velho aí. João já estava aí por volta dos seus 100 anos, mais ou menos, de idade. E ele volta a essa igreja e ele cobra ao bispo da igreja, e o bispo fica surpreso. Ele diz sobre o bem que ele tinha confiado ao bispo, e o bispo pensa que ele está falando de algum bem material, alguma coisa que chegou às mãos do bispo, e, aliás, que alguém enviou e não chegou às mãos do bispo. Ele se surpreende, esse bispo. Que bem que ele está falando, né, que eu não cuidei. João cobra desse bispo. E João vai explicar para ele que essa alma que João confiou ao bispo, ela é um bem muito valioso. É um bem muito precioso e João deixara aos cuidados deste bispo. João, o bispo explica para ele, diz que esse jovem foi perdido. Olha só, como foi a causa da sua morte? Esse jovem morreu, foi o que o bispo disse. E João pergunta, como foi a causa da sua morte? Ele morreu para Deus, pois se tornou um homem mau e desregrado e acabou como um ladrão. Agora frequenta a montanha em vez da igreja, na companhia de maus feitores e ladrões iguais a ele. É isso que esse bispo vai falar a João. Olha a atitude de João. Eu quero que tu entenda o que está acontecendo. Estão acontecendo coisas no meio da igreja, a qual a palavra de Deus diz que nos últimos tempos os homens se tornariam blasfemos, amantes de si mesmo. E quando o apóstolo escreve às igrejas e ele fala isso, ele está falando para as igrejas. Ele está dizendo que as pessoas dentro da igreja, as pessoas que têm fé, as pessoas que professam a sua fé no Senhor Jesus Cristo, se tornarão presunçosos, amantes de si mesmo, blasfemadores. Ele está falando no meio das igrejas. A gente sabe que também a Bíblia fala muito das pessoas ímpias e das pessoas descrentes que não creem na fé no Senhor Jesus Cristo, mas nesses textos bíblicos o Senhor está falando ali através do apóstolo para as igrejas, como também no livro de Apocalipse há cartas às igrejas, onde muitas igrejas estão fora da vontade do Senhor, fora da vontade de Deus, se desviando do amor de Cristo. E olha só o que acontece, a atitude do apóstolo João, sabendo que aquele jovem que ele batizou, que ele cuidou e entregou ao bispo para que cuidasse dele, agora esse jovem se desviou, voltou para o mundo, voltou para suas antigas práticas. João diz o seguinte, neste ponto, o apóstolo, estou lendo aqui, tá? Neste ponto, o apóstolo rasgou as suas vestes
e, lamentando muito, disse: que belo guardião da alma do seu irmão deixei aqui. Feito isso, providenciados o cavalo e o homem, saiu às pressas à igreja. O texto se refere a João. Providenciado um cavalo para João, ele saiu às pressas, lembrando que ele era um homem velho, de quase 100 anos. Ele saiu às pressas da igreja, chegando ao lugar indicado, foi preso por ladrões que estavam à espreita. Este menino, esse jovem, ele se tornou um chefe, um capitão, vamos dizer, do tráfico daquela época, um capitão da bandidagem ali, daquele grupo, daquela quadrilha. Ele se tornou um quadrilheiro cruel. E João foi lá e disse o seguinte: chegando no lugar indicado, foi preso por ladrões que estavam à espreita, mas ele, sem tentar fugir ou resistir, disse: vim até aqui com uma finalidade. Disse ele: leve-me ao seu capitão, porque João sabia que ele era agora o capitão daquela quadrilha. Assim que se cumpriu o seu pedido, o capitão, armado até os dentes, começou a examiná-lo de modo impiedoso. Ou seja, ele já queria matar João. Já olhou para ele com sangue no olho, já armado até os dentes, ele já ia matar o velho. Só que logo em seguida ele reconhece João. Ele foi tomado, quando ele reconheceu João, ele foi tomado de confusão e vergonha. Ele ficou envergonhado e empreendeu uma fuga. Lembrando, irmãos, que eu estou lendo esse livro, não está na Bíblia Sagrada. Este texto está no livro dos Mártires, de John Foxe, tá certo? E ele diz o seguinte, que o menino, esse jovem, empreendeu uma fuga. E o velho, João, assim como o livro menciona, o velho, ele vai a cavalo atrás desse menino. Ele começa a gritar: tenha piedade de mim, meu filho, e não tenha medo. Um homem armado fugindo de um homem despojado, um jovem fugindo de um velho. Eu responderei, pois ainda resta esperança para a salvação. Eu responderei a Cristo por você. Morrerei por sua causa se for preciso, como Cristo morreu por nós. Eu darei por você a minha vida. Acredite-me, foi Cristo que me enviou. Olha só que coisa linda. Será que a gente consegue compreender o amor do Senhor Jesus? Será que é possível que, com tudo isso que nós estamos vivendo hoje, atravessando as catástrofes no mundo que estão acontecendo, na natureza, a Bíblia se cumprindo, os homens violentos, hostis, amantes de si mesmo, dentro e fora da igreja, será que a gente consegue compreender o Evangelho, entender o amor verdadeiro do Senhor Jesus Cristo? Por que muitas igrejas estão em descrédito hoje? Por que muitas pessoas não querem ir para as igrejas? Por que muitas pessoas não acreditam na igreja? É claro que a gente sabe que muitas pessoas não têm conhecimento, existem muitas pessoas que ainda têm a visão errada, porque não conhece, não consegue desassociar uma instituição de um corpo. Acontece que houve muitos erros, sempre o combate espiritual na história, um combate tentando descaracterizar e descredibilizar a Igreja de Cristo. Porém, o que eu quero te dizer eu vou terminar aqui e eu quero concluir contigo através dessa palavra aqui. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é um corpo, ela é um organismo vivo. E a Bíblia diz que as ovelhas do Senhor Jesus, elas ouvem a sua voz. Elas não ficam confundidas. Escuta só. O capitão, ouvindo tais palavras, primeiro como se estivesse confuso, ficou estático. E com isso a sua coragem se abateu. A coragem daquele homem armado até os dentes se abateu.
Depois jogou as armas no chão e aos poucos começou a tremer. Sim, depois chorou amargamente. Isso aqui me lembrou de Pedro, quando ele nega o Senhor Jesus Cristo, primeiro dizendo que ele vai até a morte com o Senhor, e depois ele nega o Senhor 3 vezes, conforme a profecia que o Senhor Jesus Cristo lançou para Pedro. E Pedro se entristeceu muito no seu coração e foi pescar, saiu para o mar, foi nu para alto mar pescar, e provavelmente Pedro imaginara naquele momento que havia sido rejeitado pelo Senhor. E quando o Senhor Jesus Cristo vai até Pedro e diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ele entende que ele não foi rejeitado pelo Senhor, mas que o Senhor, ele entende as nossas fraquezas. E ao contrário do ser humano nessa terra que nos julga pelas nossas fraquezas, as nossas dificuldades, o Senhor Jesus morreu por elas. O Senhor Jesus morreu sabendo que nós não teríamos capacidade de cumprir os mandamentos de Deus sem Ele. Não que os mandamentos sejam pesados, mas porque nós somos frágeis. Então, este homem chora amargamente, em seguida aproxima-se do velho, abraçou e falou com ele chorando, da melhor maneira que pôde, sendo novamente batizado no ato com lágrimas. Houve um arrependimento. Isso é estar com o Senhor Jesus Cristo. E agora mesmo eu falava com as minhas filhas aqui que estar com o Senhor Jesus Cristo não é perfeição. Nós não somos perfeitos. Muitas pessoas estão caindo da presença de Deus por causa do testemunho. Porque muitas vezes nós focamos mais no testemunho. A Bíblia diz que nós devemos focar sim no testemunho. Nós devemos dar um bom testemunho do Senhor Jesus Cristo, mas como haverá testemunho se não houver verdadeira conversão? Como é que alguém pode dar um testemunho de algo a qual não vive, a qual não houve uma verdadeira conversão? Ou não há um processo? Por exemplo, eu posso dar testemunho de áreas que o Senhor já mudou, já transformou na minha vida. Agora, se o Senhor está trabalhando na minha ira, se o Senhor está trabalhando no meu caráter para que eu deixe certas coisas, a minha caminhada com Cristo não quer dizer que eu preciso me afastar do evangelho porque a pessoa ainda fuma. Ela veio para o Senhor Jesus Cristo e ainda não foi liberta do cigarro. Aconteceu o testemunho do irmão Lázaro, que um pastor muito sábio diz para o irmão Lázaro: Lázaro, não deixa de vir para os cultos, não deixa de vir na igreja por causa do cigarro, porque o Senhor tinha libertado ele da maconha, tinha libertado da cocaína, mas o cigarro ele não conseguia deixar. E muitas pessoas vão olhar e vão dizer: se é crente está fumando, é crente está brigando, é crente está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas está num processo de libertação. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, nós vamos errar como uma criança que começa a caminhar, ela levanta e cai, ela levanta e cai, ela levanta e cai, até que ela firme os seus pés. E Paulo vai falar sobre a angústia dele, sobre a vontade dele que a igreja seja firmada, que Cristo seja gerado na igreja. Então que ele estava ali esperando, orando, intercedendo a Jesus até que Cristo fosse formado na igreja a qual ele estava ali instruindo pelas suas cartas. E esse jovem é batizado com lágrimas, mas escondia a mão direita que estava encoberta. Em seguida, o apóstolo, depois de prometer que obteria perdão de nosso Senhor, orou caindo de joelhos. Olha só, o próprio João, velho, orou caindo de joelhos e beijou-lhe a mão direita assassina. João beijou a mão desse jovem que era um assassino, que por vergonha ele antes não ousava mostrar. Ele escondeu a mão assassina dele, porque quando João foi atrás dele e disse para ele que se for possível ele daria a própria vida pelo Senhor Jesus Cristo, pela vida dele, para que ele retornasse à igreja, para que ele voltasse aos caminhos do Senhor, ao amor do Senhor Jesus Cristo, e deixasse os caminhos da maldade do ser humano, da maldade deste mundo, da maldade de Satanás. E
Quando ele faz isso, João cai de joelho, João velho com 100 anos, cai de joelho na frente desse jovem e beija-lhe a mão assassina que o jovem escondia de João por vergonha. E quando havia rogado por ele em oração contínua, jejuns diários, Desculpa. Não tem aqui o molhador de dedo, não tem, aí é isso aqui mesmo. E havia fortalecido e confirmado a sua mente com muitas máximas. João deixou novamente restaurado para a igreja. E um grande exemplo de sincera penitência, prova de regeneração e um troféu da futura ressurreição. E aí, o livro de Tiago, a carta que Tiago escreveu, no capítulo 5, no versículo 20, diz o seguinte, que se alguém converter um desviado, se alguém se desviar dos seus caminhos e for convertido novamente, essa pessoa que converteu ele cobrirá uma multidão de pecados. Cobrirá uma multidão de pecados. E Paulo vai dizer em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 15, que nós que somos fortes devemos orar pelos fracos, não nos ensoberbecendo em nada, porque nós somos sujeitos. É difícil, muitas vezes nós estamos caminhando com o Senhor em lágrimas. Muitas vezes o diabo se utiliza de pessoas dentro da casa do Senhor para tentar te humilhar, para tentar te fazer cair. Tem pastores tirando a própria vida. Um relatório de um irmão que foi pregar no tempo da pandemia, agora não me lembro qual foi o país que ele foi, ele disse que mais de 40 pastores tiraram a sua vida, se mataram. Sabe o que é isso? Uma autocobrança ou uma cobrança exacerbada de testemunho ao invés da conversão, a falta do entendimento. A falta de entendimento, a Bíblia diz que o povo perece. Jesus fala, o Senhor fala através de Oséias, se não me engano, no livro de Oséias, que o povo perece por falta de conhecimento. As pessoas estão morrendo, estão caindo, antes criam no Senhor e hoje já não creem mais no Senhor, por causa da falta de entendimento. Faz uma mistura entre a instituição e o corpo da igreja. Muitas pessoas acham que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é um CNPJ, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é uma placa. Muitos batem no peito para dizer, eu sou de igreja tal como Laodiceia, não precisa de nada, porque tem tudo, tem isso, tem aquilo, porque é boa, porque é melhor, porque não se corrompe. E Jesus vai dizer à igreja de Laodiceia, eu te aconselho que compre de mim ouro e prata verdadeira, porque tu é pobre, miserável e nu, não tem nada. É isso que Jesus está dizendo, que era uma igreja muito rica. E Jesus está dizendo assim, estou a ponto de te vomitar da minha boca. E assim como as igrejas que nós vemos no livro de Apocalipse, as 7 igrejas a qual escreveu o apóstolo João, nós também vemos hoje essas igrejas diferentes umas das outras, a qual o Espírito Santo está habitando, e muitas pessoas, por não conhecerem a multiforme sabedoria de Deus, acreditam que o Espírito de Deus não está nessas igrejas. Eu me converti por uma igreja que muitas pessoas falam mal, muitas pessoas falam que não tem palavra, que não tem teologia nessa igreja, mas foi a igreja que o Senhor usou para a minha conversão, porque é uma igreja que está de portas abertas, praticamente, dá para dizer 24 horas. Não é 24 horas porque na madrugada não está aberta. Mas é essa igreja que me recebeu de shortinho bem curtinho, me recebeu de blusinha quase seminua. E me abraçaram ali. E choraram comigo ali. E me libertaram. Houve uma libertação, houve poder, tem poder de Deus nessa igreja. Essa igreja é muito criticada hoje por crentes e descrentes,
O Espírito Santo de Deus está naquele lugar. E eu entendi ali que eu recebi o primeiro alimento e depois o Senhor me retirou ali. Me retirou daquele lugar para servir conforme os propósitos dele. Mas o Senhor trabalhou muito na minha vida. Então eu quero te dizer que nós precisamos conhecer este evangelho. Nós precisamos voltar à verdadeira adoração. Tem muitas pessoas clamando por avivamento da igreja. Mas para que haja avivamento, nós precisamos entender o verdadeiro amor do Senhor. Muitas vezes nós nos perdemos, irmãos. Meu amado, não sei se tu é cristão ou se tu não é cristão, tu que está me assistindo. Se tu já conhece o evangelho, se não conhece, mas infelizmente pela falta de interpretação, pela interpretação errada do evangelho, por instrução, ensinamento errado, muitas pessoas estão caindo, estão saindo, se afastando da presença de Deus. E muitas pessoas nem querem chegar na presença de Deus. Por causa do testemunho errado, por causa da interpretação, a instrução errada. Muitos filhos de pastores que não têm atendimento dos seus pais, que não têm orientação. Eu não estou dizendo no sentido, existem períodos da nossa vida, meus irmãos, que nós estamos abatidos. Eu passei por problemas seríssimos de coluna, onde eu não conseguia levantar os meus braços, nem para pentear o meu cabelo, quanto mais o das minhas filhas. Então, se alguém olhasse para elas escabeladinha, porque daí o esposo que estava cuidando e não conseguia atender tudo, dar conta de tudo, às vezes a impressão que a gente passa é de relaxamento. Mas as pessoas que te conhecem o teu testemunho, tua vida com Cristo, elas sabem. Mas aquele que deve saber verdadeiramente, há momentos que tu não precisa provar nada para ninguém, somente ficar em pé, somente permanecer, porque o Senhor está contigo. O Senhor testificará na tua vida. Então eu quero te dizer, se tu é uma pessoa que está abatida, que está com depressão, existem muitas pessoas, infelizmente, que não compreendem que a depressão é uma doença, que não compreendem que mesmo o cristão precisa de tratamento para a depressão. O Senhor Jesus pode operar. Se tiver gente com poder de Deus na igreja, se tiver gente que ora, gente que jejua, gente que lê palavra, gente que realmente conhece o poder de Deus, e Deus quiser operar através dessa pessoa para libertar aquele que está em depressão, para curar o viciado, ou para levantar aquele da cadeira de rodas, para libertar o cativo, o Senhor vai usar. Mas se houver um tratamento de Deus, um período onde Deus está trabalhando na vida dessa pessoa, como trabalhou na minha vida, porque o Senhor Jesus resolveu trabalhar na minha vida através dessa enfermidade na minha coluna. Quantas vezes eu julguei pessoas que tinham problemas na coluna? Quantas vezes eu disse que eram preguiçosos e usei aquela outra expressão, né? Eu vou falar aqui, eu não gosto de falar, porque realmente eu não gosto. A pessoa que se converteu, que ela não está mais no mundo, ela não usa certo tipo de palavreado, mas falava vagabundo. Eu usava esse termo, eu usava essa expressão para pessoas que tinham problemas de coluna e não conseguiam trabalhar. Por quê? Porque a coluna é difícil a gente ver que a pessoa tem... porque não aparenta, não tem nada aparente. A pessoa reclama de dor, às vezes a pessoa está ali de pé. Quantas vezes eu passei por isso? E quando eu estava deitada na cama, chorando, eu só me lembrava disso. Eu me lembrava quantas vezes eu julguei pessoas que tinham esse tipo de problema. E aí o Senhor me levou ao extremo da dor na coluna, aonde eu chorava, eu não tinha força para nada, nem para cuidar da minha casa, nem para cuidar da minha família. Aí chegou um dia onde o Senhor disse para mim, eu orei muito porque o Senhor me deu uma promessa. Eu tenho o Emanuel, que é uma promessa de Deus. Eu não queria mais ter filhos, mas o Senhor disse, eu vou visitar o teu ventre. E quando o Senhor disse, eu chorei porque não queria mais, por causa da minha coluna e por causa dos meus projetos. Mas eu faço uma oração entregando os meus membros como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E o Espírito Santo me lembrava dessa oração.
E isso me fez ceder ao Senhor, isso me fez dizer: Senhor, eis-me aqui. O Emanuel não é meu, é teu. E nesse período passei por muitas dificuldades, muitas provações. Chegou um momento que eu disse: Senhor, tu disse que ia me dar o Emanuel, como é que eu vou cuidar do Emanuel se eu não tenho coluna para cuidar? Então o Senhor usa uma irmã profeta e diz: o Senhor está entrando com saúde, o Senhor está te dando saúde. E eu estou de pé, ainda tenho dores, mas consigo me movimentar, consigo mexer, coisas que eu não conseguia fazer, meus irmãos. E aí eu te digo, a compreensão do Evangelho é o que muda tudo. A compreensão nos faz entender que nós somos iguais e que os problemas que pessoas atravessam, nós atravessamos, e se hoje nós estamos firmes, nós precisamos orar e vigiar, como a Bíblia diz, para que nós não venhamos cair, ao invés de apontar aqueles que estão caindo, porque nós somos feitos da mesma substância, da mesma matéria. Será que tu pode entender isso hoje? Eu quero te dizer, querido, querida, se tu entendeu esse vídeo, se tu entendeu essa mensagem, eu quero pedir para te compartilhar com outras pessoas, para que a vida de pessoas sejam edificadas, para que a gente possa compreender. Eu tive um período muito irritada, muito estressada, sem poder jejuar, não conseguia por causa dos remédios que estava tomando, e às vezes a nossa inclinação para a carne, porque a Bíblia diz que nós vivemos uma batalha espiritual. Há uma batalha espiritual travada. E nós conseguimos vencer a carne através do jejum, da oração e da palavra. E houve um tempo onde eu não conseguia jejuar. E aí a gente começa a olhar para quanto a gente se inclina para a carne, para fazer o mal. Às vezes ainda o Senhor está trabalhando em coisas na minha vida, a qual eu olho, observo e digo: meu Deus. Só que o tempo todo o Espírito me lembra disso, me traz a consciência de que eu preciso mudar nessa área, nessa área, nessa área, nessa área. Só que sozinho eu não consigo. Então eu preciso da força do Espírito Santo para que ele me ajude. E isso leva tempo, isso leva um processo. Paulo, quando era velho, ele reconheceu algo que ele fez com Marcos, que era um jovem. Porque Marcos desistiu no meio do caminho e Paulo julgou ele. Paulo disse: ele não serve para o ministério. E aí o que acontece? Paulo na prisão em Roma, já mal, velho, sozinho. Ele, quando pede para Timóteo levar as suas coisas na prisão, já perto da sua morte, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele pede a sua capa, o seu pergaminho, e ele diz: traz contigo também o jovem Marcos, porque ele é útil no ministério. Então presta atenção, meu amado irmão, ele era velho quando ele reconheceu. Então existem pessoas hoje que estão caindo, estão saindo da presença de Deus, estão se desviando, ou existem pessoas que nunca chegaram à presença de Deus, mas elas chegarão, elas reconhecerão, através da tua oração e da minha oração, através da nossa súplica, choro, jejum, para que pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E Paulo reconhece o ministério de Timóteo, mas o que acontece? Paulo foi justificado por Barnabé quando a igreja não aceitava ele. E quando chegou a vez dele fazer a mesma coisa, ele se esqueceu disso. E ao invés de ele abraçar Barnabé, ele exclui Barnabé. E Barnabé, novamente, com seu coração amoroso, assim como ele abraçou Paulo, ele abraça Marcos, que era o seu sobrinho. Ele instrui ele diz: não, meu filho, não é por aqui, é por ali. Não, aqui tu vai cair, aqui não é assim, sabe? Precisa disso, precisa daquilo. Ele instrui. Muitos estão caindo por falta de instrução. Existem muitas pessoas dentro da igreja que estão trabalhando na obra, estão fazendo, esquecem dos seus em casa, esquecem de instruir, esquecem de dar amor, esquecem de sair, esquecem de fazer alguma coisa junto, de praticar um esporte por causa da religiosidade. Entendeu errado a palavra de Deus.
Querido, se tu entender errado a palavra de Deus, tu não vai permanecer. E não é por causa de Cristo, não é por causa do corpo, é por causa da falta de entendimento. A palavra é clara e eu vou encerrar esse vídeo aqui. A Bíblia diz que o povo morre por falta de entendimento. Existem pessoas hoje aqui que estão idolatrando bandidos por falta de entendimento. Idolatram pessoas que estão fazendo coisas erradas. Existe um casal de bandido muito famoso, é Bonnie e Clyde, se não me engano, nos Estados Unidos, que foi muito idolatrado. Existem muitos bandidos que são levantados como se fossem heróis por causa da falta de entendimento das pessoas. E hoje eu quero te trazer esse entendimento de que o Senhor te chamou para amar, e o Senhor me chamou para amar. O amor, ele não é assim a liberação de tudo. O amor não é passar a mão por cima de tudo, mas o amor, ele tem sabedoria. Existe uma sabedoria para que nós possamos alcançar as pessoas através do amor. Se a exortação, sim, é necessário a exortação. É necessário a firmeza e às vezes até a dureza, mas há momento certo para isso. E se tu não souber usar isso, ao invés de trazer as pessoas para próximo, tu vai afastar as pessoas de ti. Vai te afastar da misericórdia do Senhor, porque o Senhor disse: misericórdia quero e não sacrifício. Eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso falar em língua estranha, eu posso fazer o que for, se eu não tiver amor, eu nada serei. Eu quero te lembrar aqui, há dias que eu estou abatida, há dias que eu estou triste, há dias que eu não estou bem, e às vezes a gente não consegue nem atender as pessoas, dar atenção, falar direito como nós gostaríamos. Isso não quer dizer que tu não ama. Amar também não é sorrir o tempo todo. Amar também não é estar disponível o tempo todo. Mas simplesmente quando tu consegue compreender as pessoas, quando tu consegue orar por elas, quando tu consegue estar disposto a enxergar que o teu próximo é igual a ti. O Senhor disse: ama o Senhor sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Tudo que tu não quer para o teu próximo, para ti, tu não fará para o teu próximo. A teoria, ela é muito fácil, mas a prática é mais difícil. A gente luta diariamente, eu luto diariamente, mas permaneça lutando, te instruindo, te nutrindo da verdade, te nutrindo de conhecimento de Deus, te nutrindo da bondade do Senhor. Eu não estou falando de conhecimento teológico, ele é muito importante para tu alcançar ao Senhor, sim, muitas coisas, o entendimento da Bíblia Sagrada, que ele é um livro que precisa sim ser estudado, mas se tu não tiver condições de estudar o livro, o próprio Senhor Jesus te dá a revelação. Só que tu tem que entender que o diabo se traveste até de anjo de luz para te mentir, para te enganar. Então tu precisa entender, quando tu conhece a voz do Senhor, nenhuma outra voz é capaz de te enganar. E o que é Deus? Deus é amor. Deus, ele ama, ele corrige os seus filhos, ele exorta os seus filhos, ele ensina os seus filhos, ele abraça os seus filhos, ele consola os seus filhos. Eu já fui exortada por Deus, eu já fui abraçada por Deus, eu já fui... tantas coisas o Senhor já fez na minha vida. E quando ele me exorta, eu sei que é amor de Deus. Eu sei que é o amor, mas os momentos são os momentos. Tem momentos que eu estou quebrado e o Senhor me consola. A forma com que é feito. Quero deixar aqui essa palavra, essa história de João aqui, ela é fantástica. Ela é incrível. É o amor de Deus para a igreja do Senhor. É o amor de Deus resgatando pessoas, resgatando ovelhas perdidas. Foi assim que ele me falou quando eu me converti. Minha ovelha perdida. Eu ouvi a voz do Senhor falando comigo dentro da igreja. Ele disse: minha ovelha perdida, eu te resgatei. O livro de Ezequiel, e agora eu vou encerrar. O livro de Ezequiel,
Ele diz o seguinte, no capítulo 34, escuta que eu vou encerrar com essa palavra que veio aqui agora. Eu até tinha pensado em falar ela, mas tinha me esquecido. E agora o Espírito me traz de volta. Eu tenho um compromisso agora, meus amados. E já era para mim estar, mas agora eu vou correr. Ó, a palavra diz o seguinte, olha só. Ezequiel 34, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores assim, o Senhor Jeová, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comei a gordura e vestida a lã, degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer. E a perdida não buscaste, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e ficaram para pasto de todas as feras do campo, portanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra. Talvez esse vídeo termine por causa da memória do meu celular, irmão. Se terminar, continua lendo aí Ezequiel 34, tá certo? Sem haver quem as procure. Elas se espalharam por toda a face da terra. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que visto como as minhas ovelhas foram entregues à rapina, as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a toda a fera do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois apacentam-se a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová, eis que estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e a eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhe não servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. E eu posso dizer, eu fui alcançada pelo Senhor, eu fui alcançada pelo próprio Deus, não foi por ninguém que chegou e me alcançou. O Senhor o faz de várias maneiras, mas quando não há pessoas disponíveis para pregar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus, para evangelizar, para levar um panfleto, para instruir em amor, o que acontece? O Senhor mesmo, Ele mesmo alcança as pessoas. E as tirarei dos povos e farei vir dos diversos países e as trarei à sua terra e as apacentarei no monte de Israel junto às correntes em todas as habitações da terra. E aí eu vou deixar aqui esse texto para vocês, meus amados irmãos. Quero deixar aqui o meu abraço, quero deixar aqui o entendimento do Senhor Jesus, o entendimento do Evangelho. O Senhor é amor. Nós precisamos tomar cuidado com os nossos irmãos, cuidar deles. É difícil às vezes. Tem momentos é difícil, às vezes a gente... Mas simplesmente o fato da gente entender isso, o Senhor vai dar domínio. Quando a gente começa a entender essas coisas, e mais querer ser transformado do que querer parecer que foi transformado, porque muitas vezes nós queremos parecer que fomos transformados e não sermos transformados de verdade. E eu sempre tenho dito aqui que eu me nego a viver um evangelho falso. Eu me nego a ser hipócrita. Eu me nego. Muitas vezes eu tenho errado na minha casa, muitas vezes o meu esposo erra, muitas vezes os meus filhos erram, mas o evangelho é isso. O evangelho é nós entendermos que nós erramos. O evangelho é nós entendermos, eu errei hoje, mas amanhã eu quero acertar. Jesus me ajuda. Um grande abraço e até o próximo vídeo.